Olá, iniciamos a nossa aula de hoje. Estamos falando sobre o tema alavancagem. Isso é um tópico, da disciplina Gestão Financeira e Orçamento que é muito importante para que possamos aprofundar em temas relevantes da administração financeira como um todo. O objetivo geral desse conteúdo nos levará a trabalhar os conceitos de margem de contribuição, ponto de equilíbrio e alavancagem em suas modalidades operacional, financeira e total, que também é chamada de alavancagem combinada. Bom, a base de tudo isso daí é porque os empreendimentos que produzem, fabricam produtos, de uma forma geral, tem um desafio, que é a questão da análise da viabilidade ou da adequação do seu custo, volume, lucro. O que seria isso? Na verdade, é uma relação que nos proporciona avaliar qual o volume produzido de uma empresa e quais os resultados que advêm dele, baseado no seu custo, preço de venda, que vai, consequentemente, proporcionar sua receita total. Então, nesse conteúdo, primeiramente, a gente mensura a capacidade da empresa em gerar lucros baseado na quantidade produzida, fabricada e, consequentemente, comercializada, informando o preço de venda e o custo associado. O primeiro tópico que temos que entender é a questão da margem de contribuição. Nada mais é, nada menos do que o valor que cobrirá a margem que sobra da receita de vendas após deduzir custos e despesas variáveis. E essa margem, essa sobra, essa diferença contribui para cobrir custos e despesas fixas e, por consequente, favorecer a obtenção do ponto de equilíbrio, ou seja, o ponto onde receitas, custo e despesas se encontram. O que passa desse ponto de equilíbrio é o que a gente chama de lucro operacional, ou seja, esse excesso, esse excedente. Há duas fórmulas para a gente trabalhar esse tema. Primeiro é a margem de contribuição total. Ela se baseia na diferença entre receita total e custo, despesas variáveis totais. Mas nem sempre eu tenho valores globais. Muitas vezes eu vou encontrar valores unitários. Por isso eu trabalho também com a fórmula margem de contribuição unitária, que é igual a preço de venda unitário menos custo de despesas variáveis unitários. Bom, vamos a um caso prático. Imaginemos que precisamos calcular a margem de contribuição dos bombons fabricados por essa senhora. Muito bem. Considerando que o preço desse bombom para venda é R$ 1,80, ainda considerando a quantidade vendida de 10 mil bombons, nós obteríamos, na verdade, uma receita total de R$ 18 mil. Então, conseguimos o primeiro elemento, a questão da receita total desse produto fabricado. Considerando agora a questão dos custos e despesas relativa à matéria-prima, teríamos uma composição de 30, 20, 10 e 15 centavos em relação à matéria-prima unitária para fabricar um bombom. Totalizando 75 centavos, aplicando os impostos devidos, acrescentaríamos mais 25 centavos. Então agora nós teríamos receita total e a capacidade de calcular também custos e despesas variáveis totais.
Como faríamos isso? Somaríamos todos esses custos, que daria R$1, e multiplicaríamos pelo volume de venda, né, dos bombons, que são 10.000 unidades, o que perfazeria R$10.000 de custos, despesas variáveis totais. Agora ficou muito simples, eu aplico na forma, então é R$18.000 de receita menos 10.000 de custos e despesas variáveis, que eu obteria uma margem, né, de contribuição total de R$8.000, que também me levaria a entender que eu teria um índice de margem de contribuição de 44,44%. Como eu achei isso? Eu pego a margem de contribuição total e divido pela receita total, multiplicando por 100. Então eu obtenho esse índice, que também é interessante quando quero fazer uma análise proporcional. O gráfico demonstra aí para a gente de forma clara, né, como que acontece isso, né? A questão das vendas, né, dos custos fixos, que são constantes, é uma linha reta, né? Tem os custos variáveis, no caso é uma linha ascendente. Tenho a receita, que também em função do volume ele é ascendente. E quando eu combino custos variáveis e custos fixos, né, eu tenho uma ascendência a partir dos custos fixos do que? Do custo total. O ponto de corte entre receita total e custo total é o que nós chamamos de ponto de equilíbrio. O que está abaixo, aqui, essa vértice, seria prejuízo, ou seja, se eu não alcançar o ponto de equilíbrio, eu terei prejuízo. E o que eu conseguir na boca da vértice acima, na abertura da boca do jacaré, é o meu lucro. Bom, então, quando a gente trabalha com a questão de ponto de equilíbrio, nós temos que entender que o ponto de equilíbrio operacional nada mais é do que o nível de vendas em que o LAGIR, ou seja, lucro antes dos juros, impostos de renda, iguala-se a zero. Ou seja, quando o LAGIR é zero, é sinal que minhas receitas e custos se igualam, né? E o LAGIR a gente encontra ele na DRE de qualquer empresa. No caso dessa, por exemplo, nós temos aqui, né, um LAGIR positivo, ou seja, ele está além do ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio operacional, então, fica sendo, né, uma equação onde preço versus quantidade menos custos e despesas variáveis totais, né, mais custos e despesas fixos, mais depreciação é igual a zero. Essa é uma forma de achar o ponto de equilíbrio operacional. Bom, mas como que as empresas fazem esse cálculo de uma forma geral? Eles geralmente usam o ponto de equilíbrio contábil e o ponto de equilíbrio econômico para fazer suas projeções. O ponto de equilíbrio contábil, ele apura, né, o momento em que o corte das receitas e com o custo total, fixos e variáveis, se igualam. E para cálculo disso, a gente tem a seguinte fórmula: ponto de equilíbrio comercial contábil, é igual custos e despesas fixas dividido por margem de contribuição unitária. Então essa é a forma mais usada e que nos proporciona esse cálculo. Vamos ver na prática. A Vovó Chocolates tem como custo fixo mensal R$10.080. Seus custos variáveis unitários são de R$1 e ela vende a R$1,80 cada bombom. Quantos bombons precisa a Vovó Chocolates vender para atingir o ponto de equilíbrio contábil? Bem, como nós podemos ver,
a primeira apuração que temos que fazer nos nossos cálculos é a margem de contribuição unitária, onde eu tenho, nesse caso, né, o preço de venda unitário, que é 1,80, e o custo de despesas variáveis, que é R$1. Então, eu consigo obter aqui a minha margem de contribuição unitária no valor de 80 centavos de reais. Substituindo na fórmula de ponto de equilíbrio contábil. Então, extraindo do texto, custo fixo meu é R$10.000, R$10.080, o qual eu divido pela minha margem de contribuição unitária, que nesse caso em tela é 80 centavos. Então eu teria, né, como resolução dessa questão que a Vovó Chocolates precisa vender 12.600 bombons por mês para atingir o ponto de equilíbrio contábil, ou seja, essa é a meta primária dela. Após esse valor, lucro abaixo desse quantitativo prejuízo. Vamos tirar a prova? Muito bem. Então, imaginando que você tem um ponto de equilíbrio de R$12.600, desculpe, 12.600 unidades de bombom, vezes R$1,80, que é cada bombom, a minha receita para o ponto de equilíbrio seria R$22.600. Considerando que meu custo variável total é igual a 12.600 unidades, vezes R$1, que é o custo unitário, né? Então eu teria um custo variável total de 12.600. Considerando ainda que foi me dado que meu custo fixo mensal é 10.800, você faz a relação de receita menos custos, eu terei então um valor igual a zero. Então isso comprova que a fórmula está correta. A outra possibilidade é o cálculo do ponto de equilíbrio econômico, né? Onde eu acrescento um elemento, que é o lucro desejado. Então o ponto de equilíbrio contábil é quando os custos totais se tangem, se cortam com as receitas. Já no ponto de equilíbrio econômico, eu considero o aditivo de um lucro desejado a ser atingido, e assim seria o meu ponto de equilíbrio econômico. Então, daí deriva a fórmula: ponto de equilíbrio econômico é igual a custos e despesas fixas mais lucro desejado, dividida por margem de contribuição unitária. Considerando um exemplo para a gente poder apurar, né? A indústria Zatras produziu em abril 9.000 peças de um produto denominado Z, com R$ 14.695 de custos fixos e R$ 34.200 de custos variável total, e despesas de 4% no âmbito das despesas variáveis sobre o preço da venda unitária da peça, que é de R$ 7,50. Para obter um lucro desejado de R$ 24.745, vamos apurar o ponto de equilíbrio econômico. Muito bem. Então, aplicando as fórmulas. O custo variável unitário é igual a 34 ao custo variável total, 34.200, dividido pela produção, que foram 9.000 peças, unidades, que daria um custo variável unitário de R$ 3,80. Né? Lembrando que a gente está aqui, né, apurando a margem de contribuição unitária, e eu tenho o valor de custo variável total. Já as despesas variáveis, eu tenho que ela é 4% do valor do preço de venda, ou seja,
30 centavos. Com isso, agora eu consigo calcular a margem de contribuição unitária, onde o preço de venda unitário, como foi denominado aqui no texto, é R$ 7,50, menos custo variável unitário, R$ 3,80, mais despesa variável unitária, 30 centavos. Com isso, eu apuro que minha margem de contribuição unitária é R$ 3,40. Transportando para aqui, eu jogo na forma de ponto de equilíbrio econômico, onde, substituindo custo fixo, 14.695, está aqui, mais lucro desejado, R$ 24.745, está aqui, dividido pela margem de contribuição unitária que eu calculei anteriormente, R$ 3,40. E aí é só fazer, né, a operação. Eu teria então que eu necessitaria de 11.600 peças vendidas para atingir o ponto de equilíbrio econômico.